Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, chegando com um café com caçapa que hoje é no copo de alumínio ou de ferro, acho que é alumínio. Hum. 19 de janeiro, dia 428 de janeiro de 2026, esse mês que não acaba. Segundou, né? Segundou com temperatura excelente, tempo nublado e com garoa em São Paulo, do jeito que eu gosto. Eu sou assim diferentão. E esse café fala um pouco do final de semana de 17 e 18 de janeiro para este narrador esportivo. Esse canal fala sobre narração esportiva. Então eu tô aqui aproveitando essa segunda-feira para contar experiências com vocês de como foi o meu final de semana e falar de coisas importantes para um narrador esportivo. Eu recebi uma mensagem do César Cartoon, que faz parte da nossa Liga dos Narradores. Se você não conhece a Liga dos Narradores, aqui está o QR Code para você conhecer. A Liga dos Narradores, perdão, é a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Lá você tem aulas gravadas on demand, você tem uma plataforma lá com uma série de cursos de narração esportiva voltados para narração esportiva, um grupo exclusivo no Telegram que eu tô lá diariamente dando um oi pra rapaziada e tirando dúvida. E inclusive esses vídeos às vezes vêm dessas dúvidas, né, que é muito legal. Enfim, tem análise de narração, tem um monte de coisa que a gente faz na nossa Liga dos Narradores. Então venha, conheça, aprimore-se e avance na carreira, né? Para isso que a Liga dos Narradores existe. Mas de lá veio a seguinte questão de César Cartoon, narrador do GOAT, que saiu também da nossa liga. E ele tava falando comigo semana passada, pô, Marcelão, grava um vídeo aí sobre maratona, né, de transmissão, porque o calendário tá apertado não só para os jogadores, é verdade mesmo. O calendário está muito apertado para todo mundo, e para nós que vivemos de narrar jogos também. O que é um bom problema, né? É melhor muito do que nada, mas é um problema, né? Então eu vou rapidamente contar para vocês. Nós estamos no dia 19 de janeiro de 2026. É lógico que eu não tenho aqui exatamente quantas transmissões eu fiz em janeiro. Eu posso até fazer essa conta agora enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, porque eu tenho isso aqui registrado, né? No mês de January. Vamos lá. Dia 1º não teve jogo. Então, de janeiro eu fiz 1, 2, 3. Semana do dia 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. É isso? 11, 12, 13. Tirando a central da copinha, 13 transmissões eu fiz nesse mês de janeiro, que tem 19 dias. Ou seja, eu praticamente não tive folga nesses dias todos aí. Se você somar a central da copinha aí, quase não tive mesmo. Foi um presente que eu ganhei novo, né, lá na X Sports, que me deixa muito satisfeito. Mas é uma maratona, gente. Não dá pra glamourizar a realidade, né? Nesse final de semana eu fiz, por exemplo, 3 transmissões. O ideal é fazer 2, né? Porque você dobrar num dia não é muito recomendável para a voz e para a cabeça. E as pessoas esquecem de uma coisa. Aliás, são mais, viu? Porque eu não contei a semana passada. Dá mais. Nossa Senhora. Dá muito mais. Vou fazer a conta de novo, tá? 1, 2, 3. Depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 transmissões. Só de jogo, tá? 20 transmissões em 19 dias. E eu comecei no dia 2, né? É muita coisa. E não é só ir lá e narrar o jogo, né? Tem a preparação, tem o estudo. Então, por exemplo, ontem eu fiz um jogo do campeonato alemão que demanda uma preparação, porque é um campeonato de fora. É um jogo de 2 times desconhecidos, Augsburg e Freiburg, é só quem acompanha mesmo o futebol europeu que conhece. E a gente não tem como acompanhar tudo, né? E eu faço esporadicamente o campeonato alemão, não faço toda semana, né? Existe uma escala de revezamento lá na Rede TV.
E em seguida eu fiz Texans e Patriots. Playoff. Divisional Round. Né? E no dia anterior eu fiz Palmeiras e Mirassol em Barueri pelo Campeonato Paulista. E no dia anterior eu tinha feito NBA. Né? Aliás, 2 dias antes eu tinha feito NBA, Knicks e Golden State, que também demanda um grande estudo. E aí eu caí numa armadilha que mais pra frente eu vou contar pra vocês como resolvê-la, tá? Mas eu preciso dividir com vocês essa armadilha. Eu descobri uma ferramenta, eu já falei aqui no canal sobre o ChatGPT, o quanto ele ajuda a gente a diminuir o tempo da pesquisa, né? Quando você tem tempo para pesquisar, legal, acho você fazer na mão, buscar noticiário, ler noticiário e tal, compilar, porque o mais importante da pesquisa não é nem a leitura, é como você organiza isso, como você produz o seu material, né? Isso vai determinar se a sua transmissão vai ser boa mesmo ou não, principalmente em televisão e em esportes que exigem uma demanda muito grande de informação, como é o caso da NFL, como é o caso da NBA, por exemplo, e futebol internacional. Para fazer na rádio, sinceramente, a preparação é outra. É preparação vocal, é preparação de cabeça, é você estar bem no dia para falar o jogo, ter palavras, né? Ter ali um recurso para o rádio para você contar bem o jogo com ritmo, velocidade, vocabulário e emoção. É outro tipo de preparação que você faz. A preparação, ela vem mais do teu coração do que de um material de pesquisa, né? Num jogo para o rádio. Então, esse esforço é menor. Para as outras coisas, não. Então, quando você não tem esse tempo, a inteligência artificial, ela serve sim para você cortar caminho. Serve. Se você souber usar. E o ChatGPT eu já tinha meio que dominado a forma de fazer, porque você precisa saber perguntar para a IA o que você quer dela, e você precisa entender como é que ela mostra essas informações para você. E o ChatGPT eu meio que já me adaptei a ele, inclusive na forma de apresentação. Eu consigo encontrar as coisas de uma maneira mais fácil. Eu assisti a um vídeo durante a semana de uma moça aqui no YouTube que entende de inteligência artificial e que me apresentou uma ferramenta que eu achei excelente, chamada Notebook LM. Quando eu entender direito, eu vou mostrar para vocês aqui no meu canal e lá na Liga também. Mas basicamente é o quê? Ela é uma grande ferramenta de pesquisa. Ela pesquisa na internet, ela pesquisa, se você colocar PDFs nela, ela lê esses PDFs, acho eu, de uma maneira mais profunda do que o ChatGPT. Aí eu não sei se eu que não soube perguntar ou se realmente é o fato, mas a forma de apresentação dela é muito diferente. Porque ela tem a coluna das fontes, a coluna do diálogo que você tem com ela e um menu do lado em que você pode fazer relatórios a partir das fontes e você pode salvar trechos das conversas como notas e ficam numa coluna assim listados. Só que é fora de ordem, é a ordem que você salva, né? Então, se você não sabe a ordem e ela gera títulos, né? Então não é exatamente o título que você criou. Quando você vai consultar, você não acha as coisas. E aí eu me estrepei. Eu me estrepei bonito nas transmissões da NFL, da NBA e do Campeonato Alemão. Me estrepei bonito, porque a minha sorte é que eu tinha o Bulga do meu lado, que é o doutor basquete, né? Então eu consegui corrigir isso ficando mais no play-by-play, que é o que eu já tenho feito na NFL, porque o DAZN, o tipo de transmissão que a gente faz na NFL, ela não permite muita conversa, porque nas pausas a gente sai pro break. Então é basicamente narrar o lance e o comentarista entrar com essas coisas. A gente dá ali pitadinhas de alguma coisa ou outra que tem um contexto, então é mais tranquilo. E a transmissão foi muito boa de Patriots e Houston. O jogo, o segundo tempo, ajudou muito. Mas, quando eu, Marcelo, e acho que deve acontecer isso com você também, que está do outro lado. Quando a gente sabe que a gente não conseguiu fazer a preparação que a gente gostaria, que a gente está diante de uma ferramenta que na hora do jogo a gente vê que não vai dar pra gente o que a gente precisa, cai um pouco a moral da transmissão. Cai, não tem jeito. Porque você fica inseguro. Você tem a grande chance de falar uma bobagem.
como eu devo ter falado algumas na transmissão, é que o Buga é muito generoso, não me disse nada. E é um cara que eu sei, é um cara leal, um amigo que eu tenho e que não vai me deixar na mão e que não vai me corrigir no ar. Embora teria esse direito, eu não ligo pra isso, nunca liguei, mas ele não faz isso. E no campeonato alemão, uma transmissão de TV aberta, que você não precisa se aprofundar tanto ali, você tá com o Jamel e você faz as coisas, né? Então, mas realmente bateu assim de falar, pô, eu fiz uma estratégia que deu errado. Não é que eu não me preparei, eu fiz uma estratégia que deu errado. Então, eu primeiro vou voltar essa ferramenta para estudá-la melhor, tentar entender como eu faço para as coisas aparecerem de uma maneira melhor, porque me parece que ela é mais completa do que o ChatGPT para te compilar dados de fontes da internet, ela pesquisa fontes de fora, na língua local. Então é algo poderoso mesmo, mas precisa saber usar, né? E não deixar o ChatGPT de lado, mas fazer outros tipos de perguntas e aí, de repente, eu mesmo criar o meu doc baseado nas respostas e aí ter as coisas mais à mão, usando o Notion, que é o aplicativo que eu sempre usei para isso, para me preparar. Então, nesses 11 minutos de café com caçapa aqui, eu pouco vou falar do jogo, assim, olhando as transmissões, os jogos nesse começo de ano de futebol, eles não são bons jogos. Eles são jogos muito corridos, mas eles que dão uma velocidade pra gente no rádio que é legal, a transmissão fica boa, né, na Band News, com jogos corridos, mas com pouca defesa, poucos gols, poucos lances realmente legais e tal. Não são jogos bons, mas são jogos corridos, você tem que ter um preparo físico para acompanhar. E esses outros jogos que eu transmiti, assim, Knicks e Golden State, foi um grande jogo, como a gente esperava que fosse, de fato foi um grande jogo, foi uma transmissão, acho que legal. E aí cabe um pouco de eu dividir com vocês essa experiência, né? Quando a gente vai para uma transmissão e a gente vê que o que a gente pensou deu errado, a gente precisa ter uma alternativa. E eu hoje tenho consciência de que, além de um narrador, eu sou um comunicador. Eu tinha o Fábio Braza do meu lado, tinha o Buga do meu lado, dois excelentes especialistas. Eu estava, sim, seguro em fazer um jogo com o Buga, porque há muitos anos eu não fazia, e o Buga é um papa dessa coisa. Então eu me senti pequeno ali no meio dos dois. Num estúdio diferente que eu não conhecia, o estúdio grande, era uma transmissão grande, eu senti um pouco do momento ali, mas acho que foi tudo bem. No fim, aqui, com bom humor, com descontração, a gente conseguiu levar o jogo bem. O jogo da Bundesliga, o primeiro tempo que exigia mais informação, me pegou, porque foi um jogo horroroso, primeiro tempo, horroroso. E aí eu tinha que ter essas coisas em mãos, né, para poder gerar conversa, entreter, e eu não tinha, porque até eu encontrar, primeiro eu tinha uma dificuldade de encontrar os caras no campo, porque eram dois times absolutamente desconhecidos. Então, quando eu consegui me entender, ficou difícil para mim encontrar as informações que eu queria referente àqueles caras, né? Então, o primeiro tempo foi ruim, no primeiro tempo teve mais bola, o segundo tempo teve mais bola, 4 gols em 20 minutos, então foi um pouco melhor, mas eu confesso a vocês que eu não fiquei satisfeito com o que eu fiz. E a NFL, dentro daquilo que eu sabia, eu não tinha feito o jogo dos Patriots ainda na temporada, mas tinha feito dos Texans no Wild Card, né, contra os Steelers, então eu conhecia o time, então ajudou bem. Deu para mitigar algumas coisas. No fim das contas, foi um fim de semana legal. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a maratona de trabalho, ela impacta na preparação, ela impacta no mental, porque parece que não, porque a gente gosta muito do que a gente faz e é sempre muito divertido, né, estar narrando jogos. Mas o processo anterior ele é desgastante se você faz sempre. Vou repetir, foram 20 transmissões, fora a Central da Copinha, que aí é outra coisa. A Central da Copinha tem um roteiro, né? Você está acompanhando a Copinha, você sabe do que está acontecendo. É a apresentação, é uma coisa muito mais leve e a transmissão ela leva mais tempo, ela te exige mais. Então, eu vou dizer para vocês, mentalmente eu já estou cansado, nós estamos no dia 19 de janeiro. Porque realmente cansa. E aí, assim, é lógico, eu não tenho condição de dizer para vocês, até porque não tenho nem moral, né? Assim,
cara que fez 20 transmissões em 19 dias não pode dizer para você tirar o pé. Mas se você sentir que você tá desgastado, faça isso. E é o meu caso. É assim, agora a NFL para mim acho que vai terminar, porque só tem final de conferência e é domingo dia 25, eu não conseguirei fazer. E aí depois só o Super Bowl. Então a NFL é um produto que não tem mais, agora só setembro. E aí é conduzir as coisas, né? A NBA não tem tantos jogos assim. A X Sports, nesse momento da Copinha, tem me demandado mais nessa nova função. Depois eu acho que isso vai diminuir, as coisas vão entrar no normal devagar. Foi um mês de janeiro muito intenso, mas cuidado, né? Porque eu já sei que eu não posso repetir isso, ter mais transmissões do que dias num mês. Não posso. Não posso porque faz mal para a saúde e impacta no desempenho. Se você cansar sua mente, você não vai ter disposição para se preparar, para estudar, que é a parte mais chata, né, da função de narrador esportivo. É você ali buscar informação, compilar informação, fazer sua própria apresentação ali para você levar para o jogo. É a parte mais chata, dá trabalho mesmo. Muitas vezes a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. E para fazer você tem que ter energia. Porque lá no ar é o mais fácil. Você pegar o microfone e sair falando, cara, é a diversão nossa. É a diversão nossa. Mas e quando você precisa de mais, né? Como fazer, né, para essa preparação? Você precisa ter energia, você precisa fazer outras coisas, precisa ouvir música, precisa, né, ir dançar, e sair com a namorada, com a esposa, com o parceiro, parceira, ir ao cinema, viajar, viver, né? Se você faz 20 transmissões em 19 dias, você viveu pouco no mês de janeiro de 2026, né? Então, fica essa dica, os jogadores de futebol não têm essa opção porque eles não se organizam para exigir isso. Os clubes simplesmente topam porque eles veem apenas o dinheiro e não são os dirigentes que jogam, né? Eles só assinam os cheques. A televisão quer produto para botar no ar, porque hoje o esporte é o que traz mais dinheiro mesmo para a comunicação no Brasil. Então, quanto mais esporte, melhor. E o futebol é o nosso carro-chefe. Mas, né, cada vez mais tem mais plataformas, cada vez tem mais jogo, cada vez tem mais demanda para eles. Eles não podem sair disso, mas a gente pode administrar isso. Talvez você vai perder um pouquinho de dinheiro? Vai. Mas você vai ganhar saúde. E aí não tem preço, né? Espero que fique esse recado para você. Tô falando olhando para a câmera que é para eu ver também, né? E aí fica esse café com caçapa especial de um fim de semana de muito trabalho, de muitas reflexões. Gostou? Deixa o like. Posso te pedir esse favorzinho? Deixa o like aqui embaixo, porque se você deixar o like, você vai me ajudar o meu canal a chegar a mais gente. E eu quero que esse canal ajude mais narradores esportivos iniciantes, narradoras esportivas a se encorajarem a brigar por esse espaço. Eu quero que chegue mais gente e que gente preparada, né, chegue ao mercado, mesmo que não tenha grandes condições financeiras de se preparar, mas que seja essa forma da gente subverter o sistema, tá bom? Obrigado, deixe seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida ou algum toque em relação a esse vídeo aqui. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.